Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje, trazendo uma reflexão na primeira parte do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, onde fala sobre a tentação de Jesus e, quem sabe, no deserto da tentação. No versículo 1 diz que a seguir, ou após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí surge uma pergunta: será que de fato Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, ou ser exposto à tentação? Então, acredito, e há embasamento, tanto pelo contexto bíblico, histórico, de que a ida de Jesus ao deserto era no intuito de consagrar, de buscar poder do alto para a sua missão, para a função que exerceria a escolha dos discípulos. Você vai ver logo em seguida na nossa reflexão. E tirou um tempo para essa reflexão, e o texto até fala que jejuou 40 dias e 40 noites, e após esse momento teve fome. Eu conheço mais dois personagens que passam por esse período de 40 dias e 40 noites, Moisés e Elias, esse período também de íntima comunhão com Deus. E Satanás, aproveitando-se dessa oportunidade, quem sabe já da fragilidade, da fome, se aproxima de Jesus. Versículo 3 diz que aproxima o tentador e fala: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele não chega, quem sabe, para Jesus como muitos o retratam, né? Com chifres, uma longa cauda, pés de pato, mas quem sabe como um anjo brilhante, quem sabe até quem vindo para auxiliar Cristo, mas ele deixa algo que para Cristo foi fundamental. Olhando, quem sabe, no aspecto físico, não daria para discernir se era um anjo de Deus ou não. Mas ele fala: se tu és, há uma dúvida, há uma pergunta, se tu és o Filho de Deus. Estava, quem sabe, ainda a soar nos ouvidos de Cristo, ali no seu batismo, quando uma voz diz: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Era uma missão tão séria essa, a tentação de Jesus no deserto, que Satanás ele não permite que nenhum de seus confederados o faça, ele mesmo vai em pessoa. E Jesus responde no versículo 4, enfaticamente: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele cita a Bíblia, o texto de Deuteronômio, onde diz que nem só de pão, quando o próprio Moisés escreve para que o povo de Israel entendesse que nem só de pão deve viver o homem, porque murmuravam de Deus, questionavam no caminho do deserto. Satanás, então, ele muda a sua estratégia. Ele passa a citar a Bíblia. O versículo aqui 5 diz que ele leva Cristo à cidade santa, coloca sobre o pináculo do templo, e mais uma vez ele diz: se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e te guardarão, te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Percebe que ele cita o Salmo 91, claro, fora do contexto. Ele quer que Cristo apresente um espetáculo. Ele tentou Cristo primeiramente na sua fragilidade, na questão da sua necessidade imediata, e isso ele faz também comigo e com você a cada dia, em nossas debilidades, nossas fraquezas. E depois, quem sabe aqui com Cristo, na questão do poder, a questão da fama, das riquezas, nós vamos ver no decorrer. E ele cita a Bíblia, mas fora do contexto. E Cristo imediatamente responde, no versículo 7, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, imagine Cristo se lançando do pináculo do templo, chamaria atenção, quem sabe, para as pessoas, as multidões, mas Cristo não estava interessado a isso. Ele estava fazendo uma ordem, cumprindo uma ordem do diabo de se expor desnecessariamente. Ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então não é importante simplesmente estar na Bíblia, mas qual o contexto envolvido, qual o contexto imediato. E seguindo então,
Diz que ele leva Jesus a um alto monte, mostra todos os reinos do mundo, a glória deles, e diz: tudo te darei, se prostrado me adorares. Ele mostra claramente o que ele queria, que era adoração, algo que ele quis no céu, e não conseguiu, e tenta agora que Cristo o adore. Cristo abertamente lhe diz: retira-te, vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a eles darás culto. Diz o texto que com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. É uma lição importante para mim e para você, a cada dia, em nossas necessidades, nossas frustrações, tentações. Lembrando que tentação, ou ser tentado não é pecado, o pecado é eu cair em tentação, ou eu me expor desnecessariamente à tentação, como nesse caso, se Cristo tivesse feito a vontade do inimigo. Mas entender também a importância da Bíblia, o seu contexto, e não basta simplesmente estar escrito, está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que os anjos dariam ordem ao seu respeito, proteger. Mas Jesus também responde: está escrito, não tentarás, não vou me expor à tentação. Que a graça de Deus nos alcance a cada dia e que em Cristo possamos ter força e poder para vencer as provas e as tentações.